Essa é a profecia de Daniel até o fim dos tempos. Vou fazer uma linha do tempo para sabermos onde estamos nessa profecia, mas antes, vamos fazer uma leitura da profecia para entender melhor aonde estamos localizados nela. Tudo ok? Então vamos lá. Ela começa assim, em Daniel 2:31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra, que feriu a estátua, se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo, e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois, como o ferro, esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Até aqui, Daniel não diz quem é a parte de prata, apenas diz que a parte de ouro seria a Babilônia. Porém, em Daniel 5:28, ele diz assim ao rei da Babilônia: Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas, dando a entender que a parte de prata seria os medos e os persas. Em Daniel 8, no versículo 20, está escrito assim: Aquele carneiro, o que viste com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Veja que aqui, mesmo sendo no capítulo que explica sobre o carneiro e o bode, lá em outra profecia, faz uma alusão clara à estátua da Média e da Pérsia, simbolizando a parte de prata. E em seguida, no versículo 21, está escrito assim: Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Veja só que, do mesmo jeito que faz alusão à parte de prata, a parte de cobre também é citada aqui, ou seja, quem derrubou a Média e a Pérsia foi a Grécia. Então, a parte de cobre da estátua não pode ser ninguém mais, ninguém menos do que a Grécia. Daqui para frente, Daniel não deixa claro quem seria, mas a história nos explica, porque quem derrubou o Império da Grécia, ali por volta do ano 146, foi Roma. E Roma foi dividida em dois impérios, a Roma do Ocidente e a Roma do Oriente, que foi até o ano 1443. Ou seja, essas duas pernas é o Império de Roma. Seguindo essa linha de raciocínio, sabemos que em 1443, pela história, os povos germânicos invadiram a Europa, principalmente Roma, e aniquilaram com o Império Romano, dando início assim ao Império Germânico. E os principais povos desse império eram os bávaros, os visigodos, alamanos, frísios, saxões, vikings, francos, suevos,
vândalos, lombardos e ostrogodos. Lembrando que os bávaros eram a República Tcheca e a Áustria, os visigodos, Espanha, alemanos, Alemanha, Suíça, frísio, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, saxões, Inglaterra, Bélgica, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, alanos, Rússia, Ucrânia, Armênia, Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia e Geórgia, vikings, Escandinávia, Dinamarca e Noruega, francos, França, Bélgica e Holanda, suevos, portugueses, vândalos, lombardos e ostrogodos, era a Itália antiga. Então, é claro aqui que os pés da estátua, pela história, só pode ser o povo germânico, atual Europa, deixando bem claro aqui que tem países fortes como ferro, como a Alemanha, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, e também tem países fracos como a Escandinávia, a Armênia, a Estônia e por aí vai, deixando bem claro que a profecia se cumpriu com a União Europeia. Então, a estátua e a profecia deixa bem claro que os pés é a União Europeia e que a partir desse momento nenhum outro povo vai dominar o mundo a não ser o povo de Deus. Então estamos bem perto do fim dos tempos, porque não tem mais nenhum império e nenhuma profecia que vai substituir o Império Europeu. E por último, e mais importante, é a pedra que desloca e destrói toda a estátua. Isso diz respeito ao reino do Messias, ou seja, a Europa é o último império, depois será destruída para implementar o reino do Messias, ou seja, pode ser que o Messias retorne com a destruição do reino europeu, e assim finaliza essa profecia. Vou fazer aqui uma linha do tempo explicando para vocês do começo até o fim. No começo, Babilônia, que reinou de 626 a.C. até 539 a.C. Depois, Medo-Persas, que reinou de 539 a.C. a 331 a.C. Depois, Grécia, 331 a.C. até 146 a.C. Roma do Ocidente, Roma do Oriente, que dominou de 146 a.C. até 1443 depois de Cristo. Depois temos o Império Germânico, atual europeus, que dominaram de 1443 até a atualidade, até a volta do Messias. Veja que estamos bem próximo do fim. Espero que tenha gostado dessa tradução e até a próxima.